Hoje eu vou te explicar o que significa exatamente o termo One Season Wonder. Eu também vou retirar qualquer confusão que você possa fazer com esse termo durante o vídeo. Tenha calma que durante o vídeo você vai saber exatamente o que significa isso aqui. E também eu vou tirar aquela confusão básica que as pessoas fazem com o auge da carreira de um jogador com esse termo, o que não tem necessariamente a ver. Vou usar exemplos aqui como Timo Werner e Luka Jovic de One Season Wonder e também vou usar alguns exemplos do auge da carreira de alguns jogadores como Rafinha e Mohamed Salah para explicar a diferença entre essas duas coisas. Essa é a proposta do vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Para quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, vamos começar entendendo o que é o One Season Wonder. One Season Wonder é um termo utilizado no futebol ou em outros esportes para definir um jogador que ele é excepcional em uma temporada, ou seja, ele faz uma temporada muito acima da média das outras temporadas dele. Isso fica bem claro de você perceber quando você olha para estatísticas do jogador. Você põe uma temporada e compara com outra e você vê que tem uma discrepância muito grande. Pode ser um caso de One Season Wonder. E aqui cabe uma análise por trás para entender se é um desses casos ou não, ok? Então, basicamente, esse termo acaba se popularizando com vários e vários jogadores que tiveram uma única temporada, explodiram e se tornaram grandes jogadores com altíssimos valores de mercado, promessas de uma temporada só, cara. Você vê que não é uma crescente. Em um determinado momento, ele simplesmente estourou e fez uma temporada muito acima da média, o que seria diferente de um jogador que tá caminhando pro auge. Então, de fato, a gente tem esse termo aqui para explicar esse fenômeno que rola tanto no futebol, cara. Vou citar aqui alguns exemplos que são bons da gente perceber, cara. Mario Götze, eu acho que ele é o primeiro exemplo, e eu acredito que é o primeiro exemplo porque tem uma galera que acompanha futebol europeu que lembra da primeira temporada de Götze e achava ele muito bom. Eu participei desse evento, então eu sei o quão Götze parecia um craque naquela época. E hoje em dia você nota que não foi pra frente. Foi um caso que pra mim é de One Season Wonder. É um jovem que apresentou um desempenho acima da média e nunca conseguiu entregar, seja por qualquer que seja o motivo, né, por lesões e tudo mais, não conseguiu dar continuidade àquela grande temporada que ele fez. Um exemplo que é um dos melhores também aqui pra torcida do Chelsea é Timo Werner, cara. Em uma determinada temporada pelo RB Leipzig, Werner fez números absurdos, cara. Números que fugiam muito à média da própria carreira dele. Ele já era um jogador que era considerado um goleador, né? Ele era um 9 bastante interessante, com boa movimentação. Então, de fato, quando ele chega ali naquela temporada e consegue aqueles números, chama a atenção de toda a Europa. Todo mundo ali fica de olho e fala: cara, quem é esse jogador? Tenho que contratar ele pro meu time, ele é muito bom. E assim, Timo Werner faz o nome dele e consegue chamar a atenção de todo mundo. Mas é claro, ele não dá continuidade. Mas Werner é um exemplo muito bom do que eu tô falando, porque Werner demonstra ser um jogador que, apesar dos números ruins, ele conseguiu fazer coisas depois dessa temporada. Então, muita gente pode não considerar ele One Season Wonder, porque depois dessa temporada ele ganha Champions, ele é peça principal. Então, de fato, você pode olhar por esse ângulo que, apesar dele não entregar o desempenho dele do Leipzig, ele não ficou tão abaixo assim da média dele. Só que aqui eu te explico um detalhe muito importante. Eu considero ele One Season Wonder. Por quê? Pra mim, o One Season Wonder, ele é uma enganação. Ele é um jogador que em uma temporada ele vai muito acima da média das outras temporadas dele, o que faz a galera achar que ele tá entrando no auge e que esse é o momento de comprar o jogador. Inclusive, essa era a mentalidade do Chelsea do passado, né? Ele viu um jogador que tava entrando no auge e ia se tornar um grande jogador e ia lá e contratava, até porque isso deu certo. Assim a gente conseguiu Eden Hazard, né? Por exemplo, jogador que se destacou muito em um momento, eles falaram: não, cara, esse cara pode estar entrando no auge, a gente tem que contratar. Essa é uma estratégia muito boa dos times grandes de fazer, cara. Ver alguém que tá entrando no auge e tentar ir atrás dele. O Chelsea fez isso com o Morata e muitos outros exemplos que a gente pode ver no futebol. Tem muitos times que fazem isso, cara. Eles olham pra esse jogador que tá parecendo tá entrando no auge e vai lá e contrata, porque é o melhor momento de contratar um jogador, cara. Você pode ter 5, 10 anos de um futebol absurdo, a depender do quão cedo esse auge chega. E aqui a gente também tem o nome de Hakim Ziyech, cara. Esse aqui teve uma crescente, né? Ele já era um bom jogador no Ajax e durante uma temporada ele faz uma temporada absurda e aí ele vai pro Chelsea. Por que eu citei Ziyech aqui? Porque ele é um exemplo de craque de liga fraca, né? Ziyech, ele possui alguns problemas que na liga da Eredivisie não era algo muito grave. Mas quando ele foi pra Premier League, se tornou. Falta de ritmo dele, a falta de capacidade dele em duelo 1v1, presença de um jogador que joga de uma maneira muito cerebral e pensada, mas que não consegue tomar decisões individuais que brilhem. Então você precisa de um treinador específico que use as características dele. E sim, Thomas Tuchel fez um bom papel em utilizar Ziyech durante um tempo. Ele era um jogador que com Tuchel tinha algum rendimento sim, mas tá muito abaixo da expectativa que foi dada quando ele foi contratado, cara. E sim, aquela temporada dele pelo Ajax, cara, tem até um jogo, acho que dele contra o Chelsea, né, se eu não me engano, que ele jogou pra caramba. Então ele é um jogador que
chamou muita atenção, velho. Muita mesmo. Ele parecia ser um craque ali no auge da carreira. Só que não, era um One Season Wonder também. Ele não apresentou metade disso depois que ele saiu do Chelsea. Inclusive, ele conseguiu fazer a façanha de ser um jogador que era questionado no Galatasaray, né? Hoje ele tá lá num time árabe aí aleatório. Nós temos o caso que eu acho que é o maior de todos de um One Season Wonder. E esse aqui é o exemplo mais forte desse fenômeno. Nós temos Luka Jovic, cara. Pra quem não sabe, ele durante uma época no Eintracht Frankfurt foi uma peça fundamental para o Frankfurt ser extremamente competitivo e parecia ser um centroavante dos sonhos, cara. Um cara muito bom, muito acima da média, que conseguia ser criativo em muitos momentos, conseguia afundar a marcação, conseguia ser incrivelmente presente dentro da área, muito forte, ser o cara, tá ligado? Muitos gols na season seguinte, depois que ele é contratado pelo Real Madrid, as coisas não dão muito certo. Assim, Luka Jovic não conseguiu dar continuidade ao seu desempenho e até hoje ele é apenas, sei lá, 10% do que ele parecia ser, sabe? Tá muito abaixo da média, hoje ele tá no Milan lá no banco do banco, então a gente já vê que ele é um jogador completamente inútil. E aqui um caso da Premier League que eu cito e que muita gente vai ter na mente aí, que é Danny Ings, cara. Danny Ings durante uma temporada pelo Southampton conseguiu números absurdos quando você entende o peso de um time pequeno, né? Um time de meio de tabela ou que tá em zona de rebaixamento, você sabe que é muito importante esse tipo de desempenho acima da média. E o que Danny Ings fez por esse clube, cria a sensação que quando ele fosse pra um clube maior ele ia fazer muito mais. Mas eu acho que dá pra dizer que ele é o Chris Wood ao contrário, né? Chris Wood que faz um movimento ali sendo desacreditado e depois se torna um grande jogador, e Danny Ings, muito pelo contrário, né? Ele demonstra que ele não era nada demais e até hoje ele não consegue entregar aquele desempenho daquela época, com alguns brilhos e alguns flashes momentâneos. Mas se você perceber essa lista, são todos jogadores que não conseguiram dar continuidade a uma temporada, a um desempenho que eles entregaram em um momento e depois eles não conseguem chegar nem perto do que foi aquela temporada. Isso é o verdadeiro One Season Wonder, cara. E agora a grande dúvida que fica é: por que as pessoas então elas confundem jogadores no auge com jogadores One Season Wonder? E o que é um jogador no auge da carreira dele, cara? Quando você fala de auge da carreira de um jogador, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ele não pode ser jovem. Um jogador de 17 anos não tá no auge. Pode ser que seja, pode ser que a gente olhe daqui quando ele tiver 25 anos, ele afunde completamente a carreira dele e você olhe pra aquilo e fale, aquilo foi o auge dele como jogador. Mas nunca tá atrelado a isso. Na maior parte do tempo, o auge de um jogador de verdade, quando ele tá na casa dos 27 anos, na maior parte do tempo, pelo que eu conheço é isso, ali ele tem um pico de um auge físico, mental, de inteligência, de experiência, do bom uso das suas próprias habilidades. O que muitas das vezes faz com que esse jogador se coloque em um patamar de craque. E aí a gente tem um verdadeiro auge da carreira de um jogador. O que pode ser muito confundido porque também, quando o jogador ele entra no auge da carreira dele, ele faz temporadas muito acima da média. Mas note que eu tô falando a palavra temporadas e não uma temporada. Pode começar com essa primeira temporada que ele sobe a média dele e aí ele parece muito melhor do que o que ele era antes. Mas às vezes é pura narrativa, cara. Às vezes pode ser pura narrativa, onde as pessoas tratavam um jogador que era bom como um jogador ruim, como um jogador mediano, e aí quando ele entra no auge faz parecer que é um One Season Wonder. Eu acho que o maior caso que a gente pode falar aqui é Rafinha do Barcelona, cara. Rafinha nunca foi um jogador ruim, cara. Desde a sua época de Leeds, eu achava ele um excelente jogador, cara. A galera tratava Rafinha como se ele fosse um bagre, um jogador ruim, brasileiro que tá lá na Europa e que não merece nenhum respeito. E eu sempre coloquei Rafinha em um altíssimo patamar. Inclusive tem vídeo meu aqui do canal onde eu falo de brasileiros que são desvalorizados aqui no Brasil e lá fora são bem vistos. E eu defendi muito Rafinha naquele vídeo. Por isso até que eu cito que eu sempre falei muito bem de Rafinha, não só nesse momento, nas minhas redes sociais também, ok? A torcida do Chelsea desceu o pau em Rafinha quando ele foi pro Barcelona porque ele não foi pro Chelsea. E eu sempre defendi ele, sempre falei, eu acho ele um jogador muito melhor que Sterling, eu acho ele um jogador excepcional, que é muito mais completo e, cara, de fato, as pessoas hoje entendem do que eu tava falando. E eu lembro pra vocês um detalhe muito importante, cara. Rafinha tá no auge da carreira dele, jogando um absurdo e ele não tá jogando na posição dele de campo. Rafinha não atua na ponta direita, cara, que é a posição real da carreira dele. Rafinha atua basicamente como um ponta esquerdo, camisa 10, ou até mesmo como um meio atacante camisa 10. É isso, essa é a posição que ele joga hoje. E ele tá tão bem na carreira dele, ele simplesmente consegue desempenhar melhor que Lamine Yamal na ponta contrária. É absurdo, é insano o auge de Rafinha, cara. Mas era um jogador que há muito tempo eu tava treinando pra isso. Eu lembro quando ele chegou, ele rivalizava ali com o Dembélé e ele tinha que jogar na ponta trocada e ele não saía tão bem. Naquela época ele não tava pronto pra aquilo. Ver essa evolução dele me deixa muito feliz, cara. Rafinha, ele chegou num ponto muito bom da carreira dele, cara, que me faz ter orgulho do jogador, da dedicação dele, a carreira dele inteira pra chegar nesse ponto aqui, cara. E o auge da carreira de um jogador às vezes pode ser visto como, de novo, One Season Wonder, porque a galera não tá acompanhando ou tem uma narrativa criada em cima do jogador pra falar mal dele e tudo mais, cara. E aqui a gente tem um caso
caso também que eu gosto de citar, que é Leandro Trossard, cara. Trossard entrou no auge ali quando ele tava mais ou menos uma season antes dele sair do Brighton, e ele faz uma temporada que pra mim foi muito boa no Brighton. Queria ele no Chelsea, inclusive, eu achava um jogador muito útil pra se ter ali dentro do elenco como um veterano, e ele foi pro Arsenal, e nessa temporada dele no Arsenal ele subiu demais os números. Hoje ele não tá conseguindo mais entregar tanto, mas as atuações ainda são muito boas, então sim, ele ainda tá vivendo o auge da carreira dele, e eu acho que ele deve continuar aí durante um tempo. O auge da carreira de um jogador pode durar de 3 anos a 5, e até, se for um caso absurdo como um Cristiano Ronaldo, né, que entrou no auge ali 20, 25, 26 anos, até 36, tá ligado? Então ele pode durar 10 anos de auge, dependendo do quão bom o jogador é. E aqui eu cito o caso Mohamed Salah, porque ele é um caso, acho que parecido. Salah, ele sempre entregou temporadas extremamente regulares em gol e assistência, sempre foi um jogador extremamente útil. Um dos motivos porque ele não é substituído em campo, né, você nunca substitui Salah, porque ele pode fazer 90 minutos de nada, e no minuto 91 do acréscimo ele decide o jogo com um chute, então é muito bom ter ele em campo, né. Uma das dúvidas que as pessoas têm, porque que eu acho que Palmer tem que jogar o máximo de minutos possível no Chelsea, é por causa dessa capacidade, né. Salah não é substituído por causa disso, e Palmer também. Você não substitui um jogador que tem esse potencial de mudar o jogo com um único chute. Salah é um exemplo, né, de consistência na carreira para chegar no auge. E claro que a carreira dele é tão consistente que hoje você não consegue reconhecer que ele tá no auge da carreira dele, mas eu te digo, ele tá. Essa temporada de Salah, ela foge até as outras. Qualidade que ele tá entregando nessa temporada vai acima das outras. É claro que ele já entrou no auge já tem muito tempo. Essa é só, provavelmente, o pico do auge da carreira dele, cara. Onde ele vai mostrar uma temporada absurda. Quem sabe esse Liverpool termine até com a Champions League. E se for, é por causa desse cara. Ele tá jogando tanta bola, ele tá jogando tão bem, ele tá tão consistente, é insano, cara. E aqui a gente tem o caso do Harry Kane também. Harry Kane é outro que sempre entregou temporadas muito regulares. E pra mim hoje, no Bayern de Munique, ele tá no auge da carreira dele, no pico máximo que ele tem pra entregar, cara. Ele é um absurdo, cara. Aquela famosa frase, né? Se tu jogar uma geladeira no meio da área, ele vai meter no gol, cara. Obrigado, Beckler, por essa frase. E Harry Kane tá nisso aí, cara. É isso. Você jogou a bola em qualquer cantinho assim, ele manda no gol. Ele é muito perigoso, ele tem que ser muito bem marcado. Ele tá super, super perigoso, o que pode resultar ali com um treinador certo em uma Champions pro Bayern muito em breve, cara. O título que falta tanto na carreira dele, que ele tanto merece, ele pode conseguir. E talvez na próxima Copa do Mundo e Eurocopa ele seja fundamental pro título, porque agora ele vai jogar junto com o Tuchel, que leva um perigo muito grande, cara. A Inglaterra pode ganhar uma Copa do Mundo muito, muito em breve, porque Harry Kane no auge é um completo absurdo. Tem alguns outros exemplos que a gente pode citar aqui, como Rodri, Declan Rice, que são os volantes que estão no auge das suas carreiras. Tem Alexander Isak, que aqui tá começando a entrar no auge da carreira, jogando um futebol absurdo, ganhou uma consistência insana nessa temporada, assim. Outro que não é One Season Wonder, porque ele tá dando continuidade às outras temporadas dele. E nós temos também o caso de Sihou Guirassy, cara, um aqui no canal que eu citei há um tempo, e que eu falei, né, ele não tá sendo One Season Wonder, ele sempre foi um jogador interessante, sempre foi um jogador com muita qualidade, mas que jogava em clubes pequenos, então não dava pra mostrar essa qualidade. Quando o Stuttgart se coloca nesse patamar de time maior, ele mostra do que ele é capaz, cara, e ele faz aquela temporada absurda que ele fez, tá ligado? Então a gente tem um Guirassy mostrando o poder do auge da carreira dele, cara. Ele entrou no auge da carreira dele e agora no Borussia Dortmund a mesma coisa. Pior temporada da história do Dortmund, assim, de muito tempo. E, cara, ele tá lá jogando pra caramba, cara. Ele tá sendo um jogador importante, fugindo dos problemas que o time tem, cara. Incrível. Cara, é basicamente isso, cara. É o porquê que você não deve confundir, né? Eu acho que depois dessa explicação, você começou a entender, cara, que existe um histórico por trás do jogador. Pode ser o caso como o que eu citei aqui de Guirassy, que o cara jogava em um clube pequeno e você acha que ele não é tão bom e que ele tá fugindo muito da própria temporada dele. E, de fato, fugiu um pouco, mas havia uma qualidade ali por trás. Ou também outros casos, ok? Como vários que eu citei aqui pra tentar explicar esse assunto da melhor maneira possível. Espero que até aqui você tenha entendido esse assunto muito bem. Eu peço pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo e de usar a opção de hype aí pra ajudar o vídeo aí pra frente. Se você gostou desse conteúdo que eu acabei de mostrar pra vocês, o vídeo ainda não acabou, né? E se você quiser ter um contato maior comigo, me siga em @ddcorvo no Twitter. Cara, eu lembro que tem alguns jovens que apresentam desempenho acima da média e alguns jogadores que estão em uma crescente na carreira pra chegar no auge das suas carreiras e que isso pode ser confundido com uma espécie de auge ali, cara. Um caso que eu quero citar aqui no final é o caso de Lamine Yamal, cara. Muita gente fala de Lamine Yamal dessa maneira, né? Como se, tipo, isso aqui fosse a melhor parte da carreira dele, cara. Eu acho que isso tá começando, tá ligado? Ele tem muito talento e muito o que evoluir, ele tem muita coisa pra chegar. Aquilo que eu citei em outros vídeos sobre o teto do jogador. O auge é exatamente isso, cara. O auge é aquele teto imaginário que a gente acha que um jogador pode bater. Basicamente, esse jogador jovem nunca pode ser dito como auge, cara. Você pode olhar pra Ansu Fati e achar que o começo dele foi o auge. Talvez seja um ponto, mas eu acho que ele é tão jovem ainda e tem tanto pra aprender na carreira que a gente só pode considerar que aquilo foi o auge dele quando ele passar dos 27 anos. A gente não sabe se em algum momento ele não pode realmente se recuperar, cara. Tem alguns casos, por exemplo, como de Sancho, que a gente entende que
que talvez ele não vá voltar a ser daquele jeito nunca mais. Mas de fato, esse recado aqui final é muito bom de eu passar, cara. Não confunda esse jovem que tá surgindo com uma espécie de auge, não. É só o começo. Tem muito mais por vir por aí. Basicamente isso, rapaziada. Esse aqui é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dele. Agradeço a presença de todos que chegaram até aqui. Muito obrigado. É isso, rapaziada. Tchau.